Vamos então ao que nos interessa. O que nos interessa hoje não é o Evangelho. Já vou te falar de cara, o que nos interessa hoje é a primeira leitura. A primeira leitura riquíssima. A primeira leitura de uma profundidade tremenda e de uma simbologia também muito grande. Então eu não duvido que talvez você, quando ouviu essa primeira leitura, não tenha entendido muita coisa. Se você não entendeu o que a primeira leitura disse, você não precisa ficar triste. Primeiro, porque a primeira leitura é de fato uma leitura muito misteriosa. E segundo, porque hoje o padre vai explicar para você o que essa leitura significa. Só para que a gente possa começar, será que você lembra de qual livro que foi retirada a primeira leitura? Foi do livro de um profeta. Olha a dica. Qual o nome do profeta? Vamos falar todo mundo junto? Profeta Ezequiel. Eu vou contar para você o texto que nós lemos hoje, e depois nós vamos voltar interpretando esse texto. Mas eu só vou contar o texto se você prometer que você não vai desgrudar os olhos do padre. Se você prometer que não vai desviar sua atenção. E se você prometer que vai fazer o maior esforço para entender tudo que o padre disser. Se você promete essas três coisas, diga glória a Deus. O que a primeira leitura nos diz? Ezequiel capítulo 9. A primeira leitura nos diz que Ezequiel teve uma visão. Qual foi a visão que Ezequiel teve? Deus levou Ezequiel em visão, até o templo de Jerusalém, ou o templo de Salomão. E chegando ali no templo de Salomão, Deus foi levando Ezequiel de porta em porta do templo, e mostrando para Ezequiel: olha o que eles estão fazendo com o meu templo. Olha o que eles estão fazendo com a casa onde eu escolhi para morar. Olha o que o povo, o meu povo, está fazendo nesse lugar em que eu habito. E começou a mostrar para Ezequiel a quantidade de pecados que estavam sendo cometidos dentro do templo. Então Ezequiel foi fazendo como que uma vistoria no templo com o Senhor. E a cada vez que Ezequiel olhava uma porta, olhava numa direção, ele via coisas piores acontecendo. Houve um momento em que Deus falou para ele: Ezequiel, agora eu vou te mostrar uma coisa que você não vai acreditar. Pessoas estão vindo para dentro do meu templo cultuar outros deuses. Pessoas estão vindo para a minha casa adorar falsas divindades. Uma das divindades, uma das estátuas que tinham sido colocadas ali, era a estátua de uma divindade chamada Tamuz. Repita esse nome. Então o templo do Senhor estava totalmente profanado. O que é profanar? É pegar algo que é santo e sujar.
Todas as vezes que você tem uma coisa santa, e o que é uma coisa santa? É algo que foi consagrado a Deus. Por exemplo, é muito comum os católicos pedirem ao padre para abençoar uma correntinha de pescoço, um crucifixo. Quem já pediu algum padre para abençoar crucifixos, escapulários, terços, diga amém. O que acontece quando o padre abençoa um objeto desses? Esse objeto se torna consagrado a Deus. Esse objeto passa a carregar a bênção de Deus. Então, aquele objeto não é só um objeto, é um objeto abençoado, consagrado, é um objeto santo. Se você, sabendo que esse objeto é santo, pega esse objeto, por exemplo, esse terço que foi abençoado, e joga na lama e pisa em cima, você está profanando o objeto que é santo. Quem está entendendo, diga amém. O povo de Deus então estava profanando o templo, estava sujando o templo, adorando outros deuses. E Deus falou para Ezequiel: se aqui dentro do meu templo está assim, imagina então lá fora. Se a maldade entrou dentro do meu templo, se as pessoas que vêm aqui dentro fazer orações estão com o coração endurecido, imagina lá fora, na cidade de Jerusalém. A situação está 1000 vezes pior. As pessoas estão completamente desfiguradas por causa do pecado, por causa da maldade, por causa da inveja, por causa do apego aos bens materiais, por causa do dinheiro, por causa de tudo que é mal. Responde para mim. Na sua opinião, o que aconteceu no templo de Ezequiel está acontecendo ou não está acontecendo nos tempos de hoje? Sim ou não? Sim. Não podemos mascarar as coisas. Dentro das nossas igrejas, a maldade está tomando conta até dos altares. Muitos altares em muitas igrejas se tornaram um palanque político. Muitos altares em muitas igrejas se tornaram um lugar de comércio, de tirar dinheiro das pessoas. Muitos altares em muitas igrejas se tornaram um divã de psicólogos. E Deus fica olhando e percebendo como nós estamos profanando o templo dele. Pessoas que são católicas e estão envolvidas com o espiritismo dentro da casa de Deus, adorando 2 ou mais senhores. Pessoas que já se consagraram a entidades espíritas e que participam das santas missas e que recebem a comunhão e que vivem como se isso não tivesse problema algum. Deus olhando a essas coisas. E Deus percebendo que as igrejas estão sendo profanadas pelo nosso pecado. As igrejas estão sendo manchadas pelas pessoas que frequentam a própria igreja.
Houve um tempo que se dizia que haviam inimigos tentando destruir a igreja, e esses inimigos estavam por fora, querendo de alguma maneira infiltrar dentro da igreja. Hoje nós não temos mais dúvida, os nossos maiores inimigos estão dentro da própria igreja, manchando as paredes, sujando e profanando a glória de Deus. Mas escuta uma coisa, Deus sabe e você sabe que lá fora as coisas estão ainda piores. Lá fora a situação está ficando insustentável. É filho matando pai, é pai matando filho, é pai estuprando filha, é mãe colocando filha para fora, é mãe levando filha a abortar, é mãe ficando com o namorado da filha, é mãe engravidando do namorado da própria filha, é filho tomando dinheiro dos pais, é filho roubando seus avós. O mundo, querido, está vivendo uma profunda agitação. O mundo está de pernas para o ar. E Deus disse para Ezequiel: quando as coisas chegam nesse ponto, só tem uma saída: destruição. O padre vai perguntar e você responde: quando as coisas chegam nesse ponto, só tem uma saída. Qual é? E Deus mostrou a Israel, mostrou a Ezequiel: essa cidade vai ser destruída. E esse templo também vai ser destruído. Por que esse templo, essa cidade vai ser destruída? Porque o meu povo não quer saber de me obedecer. Então, querido, fique bem claro para você: tudo o que é destruído na sua vida, todas as vezes que você experimenta a destruição, é porque você está sendo desobediente a Deus. Você abriu um comércio e passou pouco tempo, teve de fechar o comércio porque você faliu. E falência significa destruição financeira. Pode ter certeza, em algum momento, em alguma área da sua vida, você estava desobedecendo a Deus. Você arrumou um namorado, você se casou, você veio aqui no altar e pediu a bênção de Deus, passou poucos anos, você estava lá no fórum, entrando com os papéis, pedindo separação, pedindo divórcio. É porque houve desobediência. Onde há desobediência, há destruição. Repita isso. E qual é o problema? Qual é a parte mais complicada de tudo isso? É que no momento da destruição, todos caem. Você que você que tomou dinheiro no banco emprestado para abrir uma lojinha, qual era a sua finalidade de abrir essa lojinha? Era ter um rendimento maior para você e sua família, sua esposa, seus filhos. No momento que você experimenta a destruição financeira, você prejudica não somente a si, mas você prejudica também a sua esposa e os seus filhos. Você que é casado e que depois de pouco tempo teve que se separar, no momento da separação, não foi só você e o seu marido, ou você e a sua esposa que ficaram prejudicados. Os seus filhos também, a sua mãe também, o seu pai também, os seus irmãos, a família inteira foi atingida.
Então, a destruição, querido, quando ela chega, ela atinge a todos. Olha, por exemplo, o que está acontecendo lá em Gaza, em Israel. A destruição total. Tem pessoas boas em Gaza? Tem. Tem pessoas em Gaza que não desejam o mal para ninguém? Tem, mas até essas pessoas estão sendo destruídas, pessoas estão sendo assassinadas, crianças estão sendo assassinadas. Qual a razão de tudo isso? Desobediência a um preceito de Deus, que é o fundamental: amar ao próximo como a ti mesmo. Eles não estão conseguindo viver isso e estão experimentando a destruição. Eu não sei se você está percebendo, mas o que Ezequiel constatou no templo, o que Ezequiel constatou na sua cidade, você também pode constatar dentro da sua casa. Se dentro da sua casa existem pessoas desobedientes a Deus, se dentro da sua casa existem pessoas que estão profanando a sua casa, profanando o templo onde Deus decidiu morar, que é a sua casa, essas pessoas estão colaborando para a sua casa ser destruída. Se você tem amigos que te levam para o mau caminho, se você tem pessoas que todo final de semana só convidam você para ir beber, para ir para festa, para ir para churrasco, para ir gastar dinheiro, para ir ficar com mulher, para ir ficar com homem, para ir se prostituir, essas pessoas estão levando você para destruição. Amém? E o maior problema na hora da destruição, vai você e vai também quem está perto. Na hora que chega a notícia ruim para você, chega a notícia ruim para o seu pai, chega a notícia ruim para a sua mãe e para toda a sua família. Então, Deus falou para Ezequiel: vai começar uma grande destruição em Jerusalém. E vieram 6 anjos para realizar a destruição. E no meio dos 6 anjos tinha um homem vestido de linho, com um cinto, a Bíblia diz, de escriba na cintura. Quem seria esse homem vestido de linho, ornado com um cinto na cintura? Na sua opinião, quem pode ser? Quem pode ser? Pode falar? Jesus. Olha só, na hora da destruição apareceram 6 anjos com instrumentos de destruição nas mãos. E no meio dos 6 anjos apareceu um homem que foi identificado pelos santos padres como sendo o Filho de Deus, Jesus Cristo. E Deus fez um pedido a Jesus Cristo: vai vir uma grande destruição, mas antes da destruição, eu quero que você passe pelo meio da cidade e marque a testa de todas as pessoas que estão sofrendo, de todas as pessoas que não estão participando dessas maldades cometidas em Israel. E qual era o sinal que esse homem colocaria na testa de cada pessoa que não estivesse colaborando com a destruição? Uma cruz. Então, o homem vestido de linho passou pela cidade de Israel procurando as pessoas bondosas,
procurando as pessoas sensíveis, aquelas pessoas que não se deixavam levar pela maldade do mundo, e marcou a testa dessas pessoas com uma cruz. Depois, quando os anjos vieram para destruir, eles destruíram toda a cidade, menos as pessoas que estavam marcadas. Eu não sei se você consegue entender a profundidade desse texto, mas o que esse texto está dizendo para você? A consequência da desobediência é a destruição. E você será destruído também, a menos que a sua testa seja marcada, a menos que você carregue essa marca, você não será destruído. Eu vou dizer de novo: a sociedade está sendo destruída, as famílias estão sendo destruídas, e a sua família também será destruída, a menos que a sua família seja marcada na testa com o sinal da cruz. Esse sinal da cruz é feito com o sangue de Jesus. A única proteção que você tem contra a destruição é a cruz de Cristo marcada na sua testa e no seu coração com o sangue de Jesus. Se você tem a cruz de Cristo, se você tem o sangue de Jesus sobre você, você não precisa ter medo da destruição, você não precisa ter medo de macumbeiro, feiticeiro, de bruxo, você não precisa ter medo de mal olhado, você não precisa ter medo da inveja, das pragas que as pessoas podem lançar contra você. Você não precisa ter medo de nada, porque o sangue de Jesus é a garantia da sua vitória sobre a destruição. Que hoje esse sangue recaia sobre você, que hoje esse sangue cubra você, que hoje a sua testa seja selada, e que nenhum mal atinja você, a sua casa e a sua família. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.